O regime jurídico administrativo, ele consiste num conjunto de prerrogativas, ou seja, bem entre aspas, privilégios da administração pública, bem como num conjunto de sujeições, ou seja, limitações que tem a administração pública para fazer valer o interesse público, né? Esse conjunto de prerrogativas é conduzido pelo chamado princípio da supremacia do interesse público. Em razão do princípio da supremacia do interesse público, que a administração pública possui essas prerrogativas que os particulares não têm. E esse conjunto de limitações é em decorrência do princípio da indisponibilidade do interesse público, né? Que faz com que a administração pública não possa fazer o que ela queira, mas o que a lei diz que é para ser feita, por exemplo. Outro princípio seria o da legalidade. Então, esse conjunto de prerrogativas, ou seja, vantagens, e sujeições, ou seja, limitações, é o que a doutrina administrativista chama de regime jurídico administrativo. Beleza? Então vamos para o primeiro princípio desse regime jurídico administrativo, que é o princípio da supremacia do interesse público. Bom, este é um princípio que ele está implícito na Constituição. O que é que significa? Não tem nenhuma norma constitucional expressa que diz que devamos obedecer esse princípio. É um princípio implícito da Constituição. Qual seria um conceito desse princípio? Seria o seguinte: nas relações jurídicas onde o Estado atue como representante da sociedade, os interesses do Estado, ou os interesses, já que ele é um representante da sociedade, devem prevalecer a despeito dos interesses particulares. Quando o Estado atua enquanto representante da sociedade, esses interesses devem prevalecer diante dos interesses particulares, né? Por esse conceito, você que é um aluno inteligente, você já extrai que isso revela duas coisas. Primeiro, o Estado tem uma posição de superioridade em relação aos particulares, posição de superioridade em relação aos particulares, e também eu falei que quando o Estado atua como representante dos interesses da sociedade. Isso significa que nem sempre o Estado atua como representante dos interesses da sociedade. Portanto, nem sempre quando o Estado está envolvido numa relação jurídica, isso significa que ele vai ter prerrogativas superiores aos particulares. E aí a gente já começa a diferenciar dois tipos de interesse público. Lembre-se que eu estou falando do princípio da supremacia do interesse público. A gente começa a falar de dois tipos de interesse público. O interesse que a doutrina costuma chamar de interesse primário, e o interesse que a doutrina chama de interesse secundário. Interesse primário do Estado e interesse secundário do Estado. O interesse primário do Estado é o interesse público propriamente dito, né? É a dimensão pública desses interesses. É para isso que o Estado surgiu enquanto organização política. Se vocês lembram das aulas de filosofia do direito, em que existia um grupo de filósofos chamado de contratualistas, que justificavam o surgimento do Estado como uma espécie de contrato social entre os indivíduos e o soberano, pelos quais os indivíduos, em troca da manutenção da sua vida e da sua segurança, abdicavam de parte da sua liberdade para conferir ao Estado. Então, o Estado, ele representa a manutenção do interesse público propriamente dito. Só que nem sempre o Estado ele está nessa condição. E é por isso que, em breve, eu vou falar quais são esses interesses secundários do Estado. Porém, quando o Estado
está representando esse interesse público propriamente dito, esse interesse primário, o Estado tem essas prerrogativas. O que são prerrogativas? São determinadas vantagens em relação aos particulares. Professor, me cite um exemplo dessas vantagens. Primeira vantagem, ou primeira prerrogativa, falando de forma mais técnica, o Estado tem a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos. Ou seja, quando o Estado ele pratica um ato administrativo, tem a presunção de veracidade e legitimidade dos seus atos. De modo que se o particular ele quiser desconstituir um ato administrativo, ele tem o ônus de provar que esse ato administrativo não obedeceu, por exemplo, uma finalidade pública, né? Então o ônus não é do Estado, o ônus é do particular. Logo, se a gente conecta com um tema de teoria do direito, vocês devem saber que essa presunção é relativa. Ou seja, é uma presunção iuris tantum, não uma presunção absoluta, ou seja, iure et de iure. É uma presunção relativa, logo pode ser desconstituída. Para pegar um caso concreto que está sendo debatido ontem, né? A nomeação que Bolsonaro fez do diretor-geral da Polícia Federal é um ato administrativo, logo há uma presunção de veracidade desse ato administrativo. O que é que diz essa presunção de veracidade? Ela vai dizer que presume-se que esse ato foi cometido de acordo, obedecendo à finalidade pública, obedecendo ao interesse público. Então, para ser desconstituído isso, é preciso que o particular ou um outro agente do Estado, no caso Sérgio Moro, nesse caso específico, ele apresente provas que não foi de acordo com o interesse público, não foi de acordo com o interesse público. Então, uma dessas prerrogativas é essa presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos. Uma outra prerrogativa, a autoexecutoriedade dos atos administrativos. Autoexecutoriedade dos atos administrativos, que tem a ver com a capacidade de poder de polícia do Estado previsto lá no artigo 98 do Código Tributário Nacional. O que é essa autoexecutoriedade? O Estado, para cumprir o interesse público, ele não precisa pedir autorização do judiciário para restringir esses interesses, esses direitos individuais. Por exemplo, aqui na minha rua o Estado está fazendo uma obra pública. Então ele está proibindo que haja trânsito de veículos na minha rua. E, por exemplo, se eu entrar com um carro na rua, o Estado, ou estacionar o carro, o Estado poderia guinchar o meu carro. O Estado poderia impedir isso sem precisar ir pro judiciário. Veja que isso é uma vantagem muito grande, né? Isso é uma vantagem muito grande. Então, de modo que isso é uma prerrogativa, essa autoexecutoriedade. Em lives posteriores a gente pode até mencionar exceções, podemos aprofundar essas questões. Uma exceção à autoexecutoriedade é, por exemplo, a cobrança de multa de trânsito, né? O Estado pode impor uma multa de trânsito, mas não pode cobrar essa multa via judiciário, mas isso é outro tema. Então, deu para entender essa parte, né? O que é o interesse primário do Estado? O interesse primário do Estado revela certas prerrogativas. O interesse público primário revela essas prerrogativas. Só que o Estado, como eu falei para vocês, ele não atua apenas com o interesse público primário. Ele também atua com o interesse público secundário. O que é o interesse público secundário? É interesse público porque o Estado está numa determinada relação jurídica. Só que não é interesse público primário porque aqui o Estado não está representando o interesse da coletividade. Está representando o interesse dele enquanto pessoa jurídica.
Como isso é possível de acontecer? Por exemplo, quando o Estado está numa relação negocial em que ele está vendendo um imóvel seu, né? Então, esse tipo de interesse, essa relação de compra e venda entre o imóvel do Estado e um particular que quer comprar esse imóvel, é uma relação negocial e é um interesse público secundário, porque não tem um interesse público real nisso, né? Ou um interesse público mais direto, porque o Estado está na condição de pessoa jurídica. Então, seria muito desvantajoso que o Estado, para fazer um contrato de compra e venda para o particular, ele estivesse em uma condição superior, né? Agora, por que chama-se isso de interesse público, ainda que secundário? Porque uma das funções do direito administrativo é regular o cuidado que o Estado tem que ter com os bens públicos. Então, um imóvel, apesar de ser do Estado, apesar de essa relação ser o Estado enquanto particular, esse imóvel pertence ao Estado, logo é um bem público. Então, a sociedade teria algum interesse nessa questão. Mas veja que esse é um interesse público secundário e não um interesse público primário. É isso que é o princípio da supremacia do interesse público, né? Deu para entender o que é esse princípio da supremacia do interesse público? Rafaela fala dessas questões do Sérgio Moro e do Bolsonaro. Realmente, Rafaela, não existe... Política é um jogo, né? Política é um jogo como direito é um jogo. Não, se você vir meus vídeos lá, eu deixo muito claro, não há bem contra o mal, né? É uma disputa de interesses, né? Dúvidas aí sobre supremacia do interesse público? Pois bem, visto supremacia do interesse público, que eu disse que corresponde a essas prerrogativas, vantagens que possui a administração pública quando está atuando na defesa do interesse público primário, agora a gente vai ver as limitações dessa aqui em direito administrativo, a gente chama das sujeições que tem a administração pública. Mais uma vez, o princípio da indisponibilidade do interesse público, que eu vou falar agora, é um princípio que é implícito, assim como o princípio da supremacia do interesse público. A indisponibilidade do interesse público é um princípio que é implícito na Constituição, não é um princípio explícito, né? Qual é o conceito da indisponibilidade do interesse público, né? O interesse público, qualificado como próprio da coletividade, ele é inapropriável, ele é indisponível, né? O que é que significa isso? O gestor público, quando está cuidando dos bens públicos, ou quando está numa relação jurídico-administrativa de direito público, ele não pode abdicar dos bens públicos, né? Ele não pode atuar como bem entender, ele não pode cuidar desses bens públicos ou criar atos administrativos que sejam que obedeçam aos seus interesses particulares, mas apenas e sempre aos interesses públicos, porque por isso que se fala em indisponibilidade do interesse público. O gestor público só pode agir com o ethos público, né? Com a intenção de atingir o interesse público. A gente vai ver no princípio da legalidade que a razão disso é que, em razão do princípio da legalidade, o gestor público só pode fazer o que a lei determina. E a lei, em tese, ela busca atingir fins públicos. Quais são as consequências desse princípio que eu chamei lá atrás de sujeições desse princípio, né? Sujeições do regime jurídico administrativo.
uma das sujeições, eu já falei, princípio da legalidade. O administrador só pode fazer o que a lei determina, ou seja, ele não pode fazer o que ele quer. Ele tem que fazer o que a lei autoriza, né? Outra consequência é a inalienabilidade dos direitos em relação a interesses públicos. Na consecução dos direitos, eu tenho que sempre obedecer às finalidades públicas e não os interesses particulares. A obrigatoriedade de eficiência na administração dos recursos públicos, a gente vai ver que isso é um princípio próprio, princípio da eficiência. Então, todas essas estruturas são sujeições que impedem que o administrador público ele guie as suas ações baseando-se em interesses privados, né? Ele sempre tem que guiar as suas ações, gerir a coisa pública baseando-se em interesses públicos, né? Então, a junção desses dois princípios de supremacia do interesse público e indisponibilidade do interesse público é o que constitui o regime jurídico administrativo, né? Que é um conjunto de prerrogativas da administração pública, supremacia do interesse público, com um conjunto de sujeições, limitações da administração pública, com a ideia de indisponibilidade do interesse público. Perguntas?